A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Sou Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico, ok? Hoje nós vamos falar sobre o Mais 7 poderoso, extraído do livro de Marcos, do capítulo 9, no versículo 23, que diz exatamente o seguinte. Deixa eu contar um pouquinho do contexto do que está acontecendo ali para você, tá bom, meu irmão? O que está acontecendo? Um pai chega perto de Jesus e faz a seguinte pergunta: por que teus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho? E aí Jesus vai, expulsa, dá uma bronca nos discípulos. E aí no final Jesus pergunta se eles têm fé, por que eles têm pequena fé. E aí naquele momento ali de instrução, né? de bronca, de instrução, o pai se aproxima de Cristo e pergunta para ele: me ajuda na minha incredulidade, se puder, ok? Aí o texto vem falar assim, se puder, tudo é possível que crê. Só que no original, Jesus está fazendo uma pergunta, ok? Ele diz assim, se puder, aí para, ok? Interrogação. Tudo é possível aquele que crê. Ele fala assim, não indague se puder, porque há possibilidade para qualquer coisa para aquele que acredita, ok? Então, meu irmão, isso é muito forte, porque o próprio Jesus está ensinando um pai que acabou de passar por uma frustração, que passou anos sofrendo, sabe, com a destruição do filho, porque estava caminhando nessa direção, ou seja, na direção da destruição. Ele estava ensinando a um pai que tinha tudo para viver em depressão, para viver perdido, sabe? Para desistir, vamos colocar isso aqui, para desistir. Essa é a palavra, para desistir de tudo, ok? Ele está instruindo e ele faz uma pergunta, se puder, né? Ele está dizendo, tudo é possível aquele que crê. Ou seja, qualquer coisa, não há impedimento, não há impossibilidade, não há impossível para aquele que acredita. A fé, preste bem atenção, a fé é o único dispositivo na Bíblia Sagrada inteira que diz que contra ela não existe obstáculo, contra ela não existe barreira, contra ela não existe impossibilidades, contra ela não existe nada, ok? É necessário que nós venhamos entender isso. É necessário que nós venhamos entender que, meu irmão, com fé tudo é possível, sabe? Agora deixa eu te ensinar uma coisa, o ser humano, ele entende isso, sabia? É um sentimento in natura. O que é in natura? É aquilo que está intrínseco em você, está dentro de você, sabia? Tá em você já está em você, tá impregnado, desde que você nasceu, tá em você, ok? Então, quando diz que... já viu um ditado? Tem um ditado que diz assim, trabalhe com aquilo que ama e você não precisará trabalhar um só dia da sua vida. Eu quero transcodificar essa frase aqui. O primeiro ponto é o seguinte, trabalhe com aquilo que ama. Você só se apaixona por aquilo que você acredita. Ok? Não dá para se apaixonar por aquilo que eu não acredito. Entende? Se falta confiança, logo falta vontade de estar perto, vontade de investir tempo, dinheiro, sabe, trabalho e etc. Ok? Agora, preste bem atenção. Se eu consigo me mover apenas por aquilo que eu acredito, então significa que eu só consigo me mover por fé. É natural. Meu irmão, você pode ser um crente em Jesus Cristo ou não, ok? Pastor, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Cristo, eu não acredito na Bíblia. Meu irmão, não tem problema. Esse podcast aqui é para que você venha aprender um padrão bíblico de mentalidade, ok? E eu tenho certeza que se você abrir os teus olhos, abrir a tua mente, você vai entender que a Bíblia descreve um padrão mental extraordinário, um padrão mental de sucesso para ser bem sucedido e alcançar todos os objetivos, baseado no padrão mental que a Bíblia descreve, ok? Ou seja, esse ponto aqui, eu não vou falar para você aceitar Jesus Cristo, não vou falar, não, porém eu preciso te instruir num sentido, o qual é? Você só se move por fé. Você só se move por aquilo que você acredita. Você só luta por aquilo que você acredita. Você só corre atrás daquilo que você acredita. Você não faz nada se você não acreditar. Entendeu? Então, é necessário que você entenda esse segredo.
É preciso que você entenda esse segredo. É necessário que você venha abrir o teu coração, teus olhos, para você entender esse mistério, ok? Meu irmão, não existe obstáculos para a fé, não existe barreiras para a fé, não existe impedimentos para a fé, não existe impossibilidades para a fé, não existe nada capaz de barrar a fé. No livro de Mateus, no capítulo 17, verso 20, Jesus está falando aos discípulos, de novo instruindo eles, fala assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, entenda bem, não está falando de tamanho, está falando de se tem ou não, ok? Porque fé é assim, eu tenho ou não tenho. Ok? Ele diz assim, ó, você vai falar para o monte, sai daqui, pula no mar e o monte vai lhe obedecer. Sabe o que significa mesmo? Preste atenção, vamos colocar aqui a diferença entre um homem e uma montanha. Você precisa ir para algum lugar e entre você e aquele lugar existe uma montanha. O que se faz? Meu irmão, a forma mais fácil, não dá para contornar, que é a forma mais fácil, ok? A forma mais fácil é você escalar ela, você tem que escalar ela e descer do outro lado. Difícil, ok? Agora Jesus está falando que você pode encurtar esse caminho dando uma ordem à montanha. É claro, isso aqui é um sentido figurado. Mas o que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo, rapaz, não tem nada capaz de impedir você de atingir os teus objetivos se você acreditar. Amém? Guarda isso aí. Guarda esse mindset, que isso aqui é mindset de milhões, ok? Preste atenção numa coisa, Elias e Eliseu, quando eles estão indo para um determinado lugar, eles param na frente do Jordão. Isso aqui eu preciso te ensinar. E a história diz, né, a tradição diz, que naquela época, ok? Porque de lá para cá, milhares de anos depois, o rio sofreu algumas mudanças, ok? Até porque a questão climática também, fenômenos naturais, etc. Mas naquela época, se você descesse 1 quilômetro, você atravessava o rio com água nos calcanhares, ou seja, era só tirar as sandálias, as percatas, né? As alpargatas que chamavam, e você levantar um pouco a túnica e você passava sem problema algum. Se você subisse um pouco, você poderia pagar uma moeda a um barqueiro e o barqueiro te atravessava de barco, ok? Ou seja, o que eu quero dizer que Elias e Eliseu poderia atravessar tanto a pé, ok? Ou como pagar uma moeda, que acredito que eles tinham dinheiro, não muito, mas tinham alguma coisa, e eles atravessariam de barco. Só que olha o interessante aqui, baseado no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 20. Eles não querem nem ir atravessar a pé, ok? E nem passar pelo barco, atravessar pelo barco. O que é que eles fazem? A Bíblia fala que Elias tira a capa, enrola ela, bate com ela no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e eles passam a seco, ok? Com os pés a seco para o outro lado. O que significa isso? Significa que essa palavra que Jesus liberou milhares de anos depois, centenas de anos depois, lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, está se cumprindo aqui. Ou seja, eu acredito que eu não preciso descer e nem subir, eu vou atravessar aqui. Eu acredito nisso e por isso atravessarei aqui. Você consegue entender? É algo simples, tudo bem, é só uma passagem. Mas, meu irmão, preste bem atenção. Imagine se essa passagem do rio for a distância entre você e a realização do teu sonho. Uau, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, você precisa aprender isso aqui, você precisa guardar isso daqui. Isso é muito, 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 muito forte. Aleluia. Você entende isso? Preste atenção nisso, guarde isso no seu coração. Meu irmão, guarde isso no seu coração. É claro, como eu digo sempre, o tempo, se fosse esmiuçar isso daqui, vai longe, é inesgotável, mas o tempo corre, a gente não está fazendo mais episódio longo, porque a gente estava vendo que as pessoas não estavam ouvindo até o final. Okay? Então a gente está fazendo um pouco mais curto para que você ouça até o final e que seja abençoado completamente, ok? Quero te agradecer por ter ficado conosco até aqui, quero pedir para você, se você está nos ouvindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu like, ok? Ative o sininho para quando sair um episódio novo você ser notificado no seu celular. Se você está nos ouvindo num aplicativo de podcast, seja Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, ok? Eu peço que você printe a tela agora, para que todos saibam que você está ouvindo o podcast Mindset Bíblico, e posta nas suas redes sociais, no story do Instagram, ok? No seu Facebook, manda lá nos seus grupos de WhatsApp, põe no teu status do WhatsApp, fala que você está sendo abençoado com os Mindset Bíblico do podcast Mindset Bíblico, ok? Em nome de Jesus, siga nosso perfil no Instagram, no Facebook,
e no TikTok, ok? Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio do Mais 7 Bíblico. Que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Tchau, tchau e até mais.